Oremos. Nosso Deus e Pai Santíssimo, Pai bendito, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos permitido para estarmos aqui, Senhor, junto com os outros irmãos, a tua igreja, aqui te louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Peço para que o Senhor esteja aqui, Senhor, conduzindo tudo o que será feito, todos os serviços, todos os trabalhos. Senhor, pedimos para que o Senhor aceite essa oferta, Senhor. Sabemos que nós não somos dignos, mas através do sangue do teu Filho, Senhor, que remiu os nossos pecados, o Senhor nos enxerga de outra forma, Senhor. Fomos justificados através da morte do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe esse tempo aqui, abençoe os cânticos, abençoe também a palavra que será pregada, prepara os corações das almas que puderam chegar até aqui, abençoe também os que não puderam chegar por algum motivo de doença, cuida deles, Senhor, ou então de trabalho, ou outro motivo qualquer, de força maior. Senhor, cuida desses irmãos, abençoa cada um deles. É em nome de Cristo que nós choramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, por favor, quem puder, fique de pé e abra sua Bíblia no Salmos, capítulo 53. Masquil de Davi para o músico mor sobre Maalate. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém, irmãos. Podeis sentar. Os irmãos do tempo de cânticos, poder chegar. Som. Boa noite. Vamos então adorar o Senhor. Vamos fazer com alegria, né? No espírito de unidade, de comunhão. Vamos adorar o Senhor com um cântico, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada.
tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento, e fica muito claro esse momento. Com jeito e tempo e tento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, em toda a minha vida proclame o seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, é maravilhoso, né? Amém. Próximo cântico fala que o Senhor sempre está conosco, né? Comigo estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando a medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender,
Sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás, Jesus. Sim, eu sei que estás comigo, Vamos adorar o Senhor com o hino 398, Sou Feliz. Vamos nos colocar de pé? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. sou feliz, Sou feliz com Jesus, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações,
sentar. Boa noite, amado. Boa noite. Será que existe alguém que, sendo homem, luta com todas as forças para seguir as pisadas do grande mestre, para ser semelhante a ele? Será que existe alguém que esmera no cumprimento do dever de dar um bom exemplo? Será que existe alguém que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora e transmitir santos pensamentos? Será que existe alguém que vibra com o progresso da causa e se emociona quando novos adeptos se unem a ela? Será que existe alguém que procura ficar humilde quando poderia se exaltar? Será que existe alguém que muitas vezes passam noites mal dormidas, preocupado com as responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros? Existe alguém que quase sempre deixa de desfrutar a companhia da esposa e dos filhos para cumprir a tempo e a hora os compromissos que a causa lhe impõe? Existe alguém que muitas vezes é incompreendido, chamado de radical ou desatualizado ao procurar cumprir com zelo as ordens de seu mestre? Existe alguém que, com o coração pesaroso, muitas vezes, precisa tomar atitudes que não agradam a todos? Existe alguém que, por ser humano e sensível, muitas vezes sente com tristeza a ausência do afeto e do respeito que alguns lhe negam? Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus porque esse homem existe. E é muito especial para nós. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso guia espiritual, por sua vida, seu ministério, por suas lutas diárias e muitas vezes solitárias, mas sempre firme e nos trazendo consolo que muitas vezes sendo ele que precisa. Temos algumas palavras que representam muito e conduz com cada letra dessa palavra maravilhosa que formaremos. Prontidão. O nosso pastor está sempre pronto a nos atender. Prontidão é uma característica sua. Em cada situação, o nosso pastor antevê possíveis soluções e está sempre pronto a agir e sem demora. Muito obrigada, pastor, pela sua prontidão. Amor, essa é uma característica do nosso pastor. Tantas vezes tendo que cuidar de si, sem nada a receber, amando seu rebanho, semelhança de Cristo. Obrigado, pastor, pelo seu amor. Solidariedade. O pastor é sempre solidário às suas ovelhas. Sabe alegrar-se com os que se alegram e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. Solidariedade é outra característica do nosso pastor. Trabalho. Cuidar de cada ovelha. Olha que ovelha dá trabalho. Alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer. São atividades do nosso pastor. O seu trabalho não tem horário pré-estabelecido. E ele sempre está pronto a nos atender. Muito obrigado, pastor, pelo seu trabalho. Otimismo. Eis outra qualidade no nosso pastor, o otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de encorajamento e de ânimo para dirigir às suas ovelhas. Ele nos ajuda a encarar os problemas e as horas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável por Deus virá. Renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixou seus interesses para agir em favor do seu rebanho? Muito obrigado, pastor, pela sua renúncia. Por tudo isso e por muito mais que o Senhor representa para nós, e nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos dizer ao Senhor: muito obrigado, pastor. Nós amamos você. Queria convidar o pastor aqui para a gente poder orar por ele. Filma ele chorando aqui, vamos lá. Vem para cá, pastor.
Oremos pela vida do pastor. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela vida do teu servo. Sabemos, Senhor Deus, que foi o Senhor Deus que o escolheu, foi o Senhor Deus que o chamou para essa grande obra, Senhor, que é cuidar do teu povo. Dá ao pastor sabedoria, discernimento, perseverança, Senhor Deus. E como falamos, muitas vezes a jornada do líder é solitária, Senhor Deus. Mas ele não está só porque o Senhor está com ele. E também esse rebanho, Senhor Deus. O que o pastor precisar de nós estaremos prontos também a ajudá-lo, Senhor. Continue abençoando o pastor, guiando ele, e que ele continue sendo esse servo fiel a Ti, Senhor, sendo exemplo para essa igreja. Continua guiando ele e sua família. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Agora... Vai sair, venha. Isabela. Boa noite. Vamos ter agora a nossa leitura do relatório missionário. Relatório Família Fernandes, 3 de junho. Olá, queridos irmãos em Cristo e cooperadores. Tudo em paz? Cremos que os irmãos têm orado por nós, aqui deste lado do Atlântico. Aqui deste lado do Atlântico também temos orado por vocês. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abalados, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, 7 e 10. Deus seja louvado por sua palavra, que nos encoraja e nos fortalece em toda tribulação que enfrentamos nessa vida. Por mais que sejamos fracos e impotentes diante das adversidades desse mundo, nosso Deus está em nós e trabalha por meio de nós para manifestar o seu poder e glória através do Evangelho de Jesus Cristo. Situação atual com o Ministério Público. Alguns irmãos têm demonstrado preocupação com a situação que estamos enfrentando com o Ministério Público, por conta da disciplina bíblica que praticamos na educação de nossos filhos. Graças a Deus, baseado no depoimento das professoras do Estevão, das psicólogas da CPCG e do ZADOC, que era considerado uma das vítimas, a procuradora entendeu que não houve o crime de violência doméstica, mas apenas de ofensa, decidindo, então, suspender o processo por 12 meses e, após esses 12 meses, será encerrado automaticamente. Por conta dessa decisão, nós não nos tornamos réus, ou seja, não fomos acusados de nenhum crime. Durante esse período, podemos receber visitas de técnicos do Ministério Público. Agora vamos aguardar o encerramento desse processo. Agradeço de coração as orações dos irmãos por essa situação que nos deixou apreensivos, mas também fortaleceu a nossa fé e comunhão com Deus. Saúde da Thalita. Há mais de 4 meses, a Thalita vinha enfrentando problemas intestinais. A médica do centro de saúde prescreveu 4 tipos de tratamento que não deram resultado. No mês passado, a Thalita fez uma colonoscopia e foi retirado material para uma biópsia. O diagnóstico, com base na biópsia, foi de colite linfocítica. Ela iniciou o tratamento com corticoide, que durará 10 semanas. O remédio é muito caro, cada caixa custa 100 euros. Mas, como ela foi atendida no hospital público, a maioria dos remédios tem coparticipação do governo. Graças a Deus, só tivemos que pagar 29 euros por cada caixa. Há 2 semanas que ela iniciou o tratamento e, graças à bondade de Deus, já apresenta uma melhora significativa. Por favor, orem pela saúde da Thalita em geral. Treinamento bíblico na IBF. No mês de maio, concluímos o treinamento do Manual de Regras de Interpretação Bíblica. Louvamos a Deus por todos os irmãos que participaram desse treinamento. A partir desse mês, decidimos continuar o treinamento focando em missões, evangelismo e discipulado. São áreas importantíssimas que a IBF precisa desenvolver.
A turma está animada com o tema. Orem por mim para que Deus me capacite a ministrar esse assunto fundamental para a igreja, em que os irmãos possam receber e obedecer. Nessa turma temos novos alunos e um deles é um jovem africano de Moçambique, que veio estudar aqui na Madeira e está congregando na igreja conosco. Criamos também um domingo de missões, em que eu prego sobre o assunto e apresento relatórios missionários. E a Thalita tem ensinado as crianças também sobre missões. Orem para que a IBF entenda seu chamado missionário. Aconselhamento, evangelismo e discipulado. Continuamos com o aconselhamento bíblico para casais, com Ricardo e Raquel, às terças-feiras. A Raquel está muito animada e crescendo muito em Cristo. Deus tem feito mudanças profundas na vida dela. O Ricardo permanece ainda descrente, mas continua presente em todos os encontros e sempre interage com perguntas. Orem pelo milagre do novo nascimento na vida do Ricardo. Nesse mês de maio, iniciei um discipulado com um jovem madeirense, que começou a congregar aqui na igreja. O nome dele é Mário. Por favor, orem pelo crescimento dele, pois toda a sua família é descrente e ele tem enfrentado muitas lutas contra o pecado, nesse começo da caminhada cristã. Orem também pelo senhor Antônio, um idoso madeirense que conheci há alguns meses na praça. Como é do conhecimento da maioria dos irmãos em Portugal continental e na Madeira, grande parte da população é idosa. Essa praça é o ponto de encontro dos idosos da cidade. Tenho compartilhado a fé com ele, mas também tenho ouvido muitas histórias do povo e da cultura madeirense e conhecido outros homens. Orem para que Deus me use nesse contato com os idosos da Praça do Caniço. Timorenses na Madeira. Conhecemos um grupo de 10 jovens timorenses que vieram trabalhar em uma lava-jato aqui na Madeira. Eles estão morando em uma rua próxima à escola do Estevão. Quando eu os vi passando na rua, logo conheci pelo biotipo que eram timorenses. Fiz o primeiro contato e eles ficaram admirados quando me ouviram a falar teto, com fluência. Um deles, que não estava presente no dia, agiu como Tomé. Diz que só acreditava se visse o estrangeiro pessoalmente falando teto. Os convidamos para a nossa casa e tivemos o jantar e um bom tempo juntos. Orem para que possamos ser uma bênção para eles e influenciá-los com a palavra de Deus. Mudança de escola para o Estevão. Além da acusação que as professoras fizeram contra nós, elas sempre têm reclamado do comportamento do Estevão e nos incentivado a medicá-lo com as drogas psicotrópicas. Na última reunião, nos sugeriram mudar o Estevão de escola para uma de educação especial, Serviço Técnico de Educação Especial, STEE, voltada para as crianças com várias deficiências intelectuais e motoras. Visitamos a escola essa semana e gostamos muito do ambiente e da proposta da escola. Lá ele terá terapias mais intensivas e as turmas são reduzidas, 5 a 6 alunos no máximo. Pedimos as orações dos irmãos para que essa decisão importante para a vida do Estevão, se devemos permanecer na escola regular ou ir para a escola especial. Muito obrigada por suas orações e apoio fiel. Agradecimentos. A bondade de Deus que nos fortalece em meio às provações, o diagnóstico da doença da Thalita, a suspensão do processo no MP, a oportunidade de servir na IBF com treinamento e pregações, o aconselhamento do Ricardo e Raquel, pela fiel provisão de Deus por meio de igrejas e famílias generosas. Pedidos. Perseverança em agradar a Deus em meio às lutas, tratamento da Thalita com corticoide e resistência à insulina. Nossa vida e crescimento espiritual, mudança de escola para o Estevão em terapias, pregações e treinamento de MED na IBF, aconselhamento bíblico Ricardo e Raquel, discipulado com o mar e salvação do idoso senhor Antônio, estudos bíblicos e plantação de igrejas em Santa Cruz, nosso sustento mensal. Pastor. Boa noite. Pode voltar o... Isso. Pedir para 2 irmãos orarem por esse, por favor, irmãos. 2 irmãos voluntários. Processo, eles estavam passando no Ministério Público, Senhor Deus.
Amém. Tem os avisos. Quero agradecer a homenagem que vocês fizeram para mim. Obrigado, irmãos. Encorajador, de fato, né? Olhar as crianças, os jovens, irmãos aqui, é muito animador no sentido de renovar, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, de relembrar que nós estamos aqui para servir, né? Para edificação, e ver os jovens, crianças, podendo crescer na fé, e os adultos, muito importante por isso, tá bom? Eu vou querer depois esse negocinho lá, tá certo, que vocês fizeram, quero levar para casa, que eu vou colocar lá no meu escritório, que eu vou ficar relembrando daquilo que vocês colocaram, porque o ministério é difícil, pesado, e a gente precisa sempre relembrar nosso Deus, nosso Senhor, tá bom? Dá certo? Tá bom. Tem aí a agenda, irmãos, EBEC, na terça-feira, às 19 horas, tem sido um tempo bom aqui de serviço ao Senhor, vários irmãos têm serviço nas várias áreas. Último mês, tá certo, da EBEC, depois mês de férias, né? Pode passar? Quartas-feiras também tem sido um tempo muito bom de evangelismo, discipulado, visitações, orações. Então, os irmãos tiveram um tempo muito bom, né? Na quarta-feira, alguns orando aqui na igreja. Chega aí, irmão, apareça aí, tá certo, para evangelismo, para ajudar, para orar, para nós estarmos juntos servindo ao Senhor. Pode passar? Quinta-feira é o culto de oração, nós temos a nossa comunhão, a koinonia, nós nos reunimos aqui, tem sido tempo muito bom também. Pode passar? E o trabalho lá no Couto Fernandes, graças a Deus, tem caminhado com a graça do Senhor, tem tido evangelismo, e também culto às 18 e às 19 horas lá também. Faça presente lá também, irmãos, o trabalho da nossa igreja. Se você está aqui nessa igreja, nunca foi lá, né? Talvez nunca foi lá na casa do Valdir, nunca foi numa sexta-feira, vai lá ver o que está acontecendo, o que os irmãos têm trabalhado, tá certo? Então dá uma passada lá e vai ajudar também para o reino do Senhor avançar ali, as pessoas possam entender a questão da mensagem do Evangelho. Pode passar? Mocidade, também orem pelos nossos queridos jovens, servir ao Senhor também, segundo e terceiro sábado. Pode passar. Sexta do Amor, também o quilo, onde nós trazemos para servir as pessoas. Se você também não faz parte disso, irmão, participe. Nós reunimos o quilo para dar tá certo, para as necessidades que vai surgindo. Pode passar. O Instituto tem sido bom, ok? A gente tem estudado bastante, temos visto várias coisas, né? Tem sido muito, muito bom. Então, tem os 3 primeiros sábados, tem primeiro às 17 e os outros 2 às 16 horas, tá? Pode passar. Dia dos Enamorados, também ali, 15/6, tá certo? Às 19 horas. Próximo sábado, né? Como é que vai ser, Bonito? Tá, então ele vai colocar lá no grupo, e aí, tá certo, grupo de casais, ele vai passar as informações lá, e aí você esteja atento, tá? Como já alguma prévia que ele já deu aqui, tá bom? Pode passar. E também vai ter o nosso seminário sobre finanças. Deus, creio que vai abençoar com a graça dele, para a gente aprender isso na área financeira. Tá bom? Então, participe também, irmãos, faça as inscrições, não fizeram ainda, vai ser um tempo bom de serviço ao Senhor. Pode passar? E o aniversário da igreja, né? 20 anos, então ore por isso. Eu coloquei esse horário aí, 18 horas, tá bom? Mas aí a gente pode rever, eu coloquei exatamente esse horário porque às vezes se coloca um pouco mais tarde, aí vai para mais tarde, mas talvez uma coisa que talvez tenha dificuldade seja a questão da comida que as irmãs preparam, né? E aí a gente quer ver, então, você tiver algum comentário, você faça para mim depois, o que você acha. Por enquanto vai ficar assim, às 18 horas, mas acha que é muito cedo, por conta da comida, principalmente as mulheres, fala para mim, tá bom? Porque a gente pode colocar para 19 horas, não é nada fechado até isso não, tá certo?
Ok, vamos continuar servindo ao Senhor. Antes disso, me lembrei, eu quero indicar esse livro para vocês, tá? O mapa do Tesouro, Davi Mecker. O mapa do Tesouro, tá certo? Davi Mecker. O livro de discipulado no livro de Provérbios. Para fazer com quem? Família, casais, pequenos grupos, escola bíblica dominical. Recomendo. É um ótimo livro. Eu tenho já lido ele para você fazer com seu filho. Muito, muito bom. Tá bom? São devocionais, são 132 devocionais. O preço que eu vi é de 25 a 35, a 36. Aí vai de 25 até 36, 40, tá? Mas o menor preço que eu vi lá na internet, mas vale a pena. E eu acho que é uma boa ferramenta para você fazer o discipulado da sua família, tá certo? Com seus filhos, ou esposa, marido que estiver junto lá, porque vai fortalecer eles na fé. Eu creio nisso, tá bom? Então, eu quero indicar para vocês este material. Os irmãos da música podem chegar aqui? Ok, vamos louvar o Senhor com mais um hino, hino 46, o perdido pecador. Cristo nos achou e nos salvou. Né? Vamos também depositar nossas ofertas ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada contribuição, por cada espírito voluntário, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a essa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por esse ensinamento ter entrado em nosso coração e nossa mente e podermos ser gratos ao Senhor através dos nossos recursos, sabendo que o Senhor Deus é o Deus que nos dá e o Senhor Deus é o Deus que ama aquele que dá
com alegria. Obrigado pelo teu cuidado e que essa igreja possa gerir esses recursos com sabedoria e que tudo que a gente faça aqui, Senhor Deus, seja investindo na videira, seja investindo na treliça, tudo isso honre e glorifique o teu soberano nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem, vamos louvar o Senhor com Salmo 63. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida
todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Muito bem, vamos finalizar essa parte de cânticos com um cântico que nós vamos repetir, né, para fixar em nossas mentes: Santo para sempre. Santo, Santo, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, por sempre
pastor Alexandre. Som. As crianças podem chegar aqui, por favor. Vamos orar por elas, pela classe. Heitor, ore aqui pela classe. Amado Deus, glorioso Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos que o Senhor nos deu tudo que nós precisamos, Senhor Deus. Nós te pedimos pela classe, Senhor Deus, que nós aprendemos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe o culto aqui em cima, que seja abençoado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Obrigado, Heitor. Os irmãos podem abrir no livro de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o versículo 4 e 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 e 5. Os irmãos que fazem parte do meu grupo de estudo e aqueles que eu tenho contato na semana já sabem, tá bom? Faça as anotações, porque a gente vai discutir sobre a pregação, tá certo, na semana. Edificação nossa, né? Fortalecimento na fé, tá bom? Nós começamos a estudar Gálatas e na mensagem passada nós aprendemos que diante dos ataques dos adversários, nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus. E nós destacamos 3 razões, 3 motivos porque nós devemos defender os servos do Senhor. Primeiro, por causa das suas credenciais. O apóstolo Paulo ele tinha consciência de que ele tinha autoridade como um enviado de Deus. Ele era um apóstolo com uma comissão, irmãos, como um embaixador, um mensageiro do Senhor, alguém que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para proclamar a verdade de Deus durante a formação da igreja. Também estudamos, irmãos, que nós devemos defender os verdadeiros servos do Senhor, porque Deus chamou eles para servir. O chamado deles vem de Deus. Paulo tinha consciência de que a autoridade dele como enviado do Senhor procedia tanto de Jesus Cristo como de Deus Pai. Paulo destacou no texto, nós destacamos, na verdade, que Paulo não tinha sido chamado de homem, nem por homem algum, mas ele mesmo tinha o chamado da parte do Senhor Jesus Cristo. E também, a última parte que nós destacamos é que nós devemos, irmãos, defender os verdadeiros servos de Deus por causa da sua mensagem. Paulo destacou que tinha alguns cooperadores com ele no ministério, como nós vimos, outros servos do Senhor servindo, que estavam junto com eles servindo ali. Ele vai fazer uma defesa do ministério dele e vai fazer uma defesa também da mensagem que ele vai pregar, tá certo, e anunciar para as igrejas da galáxia. As igrejas da galáxia, irmãos, elas estavam sendo atacadas ali pelos falsos mestres, os falsos apóstolos, tá bom, que estavam se designando como enviados do Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam sendo ameaçados. E qual era a ameaça? Eles estavam ensinando um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que Paulo tinha pregado, daquele que Paulo tinha anunciado. Então, Paulo ele começa nesse texto fazendo uma defesa aqui, tá certo, do evangelho que ele estava pregando entre aqueles irmãos. Mas depois de Paulo fazer essa defesa desse evangelho que ele estava pregando, aliás, depois de Paulo fazer a defesa do comissionamento dele, que ele tinha sido chamado pelo próprio Deus, pelo Senhor, você vai perceber que ele vai falar um pouco da mensagem que ele estava pregando, que ele estava anunciando ali para aquela igreja de Gálatas, demonstrando que aquela mensagem era uma mensagem completamente diferente da mensagem daqueles falsos mestres que estavam anunciando essa pregação, essa mensagem. Qual era o conteúdo da mensagem que Paulo estava anunciando? E qual era a lição que ele queria transmitir para aqueles irmãos? Irmãos, a lição que nós vamos estudar nessa noite é que Cristo morreu para nos livrar deste mundo perverso, para vivermos para a glória de Deus. Cristo morreu para nos livrar deste mundo perverso, para vivermos para a glória de Deus. Gálatas capítulo 1. João, obrigado. Obrigado.
Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler do versículo 1 em diante, mas vamos estudar só o versículo 4 e 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós podemos ler e por aquilo que nós podemos já cantar. Santo é o Senhor, bendito é o teu nome, ó Pai. O Senhor é digno de toda a glória e de todo louvor, Senhor. Pai querido, fala ao nosso coração neste momento, Senhor. Abra os nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei e transforma a nossa vida e nosso coração. Obrigado pela mensagem da salvação, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. De que maneira Cristo morreu para nos livrar deste mundo, para vivemos para a glória de Deus? Quero destacar 3 verdades aqui dentro desse texto que fala sobre esse assunto. Primeiro, ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A primeira verdade que eu quero destacar é que o Senhor Jesus, ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Versículo 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. O Senhor, irmãos, nós observamos aqui dentro do texto, morreu para nos livrar deste mundo perverso para vivermos para a glória de Deus, porque ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, como nós observamos aqui no início do versículo 4. Note aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, que Paulo, depois de falar que ele foi enviado por Deus e que o próprio Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, depois de ele dispensar ali, desejar a graça e a paz que é proveniente de Deus e do Senhor Jesus Cristo, agora Paulo ele vai passar a explicar quem é esse Jesus que ele está anunciando. E aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo faz uma afirmação forte, uma afirmação clara, que precisava ser relembrada para aqueles irmãos da Galácia. Jesus, Paulo afirma aqui que Jesus é aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O versículo 4 diz: o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Irmãos, por que é importante, logo de cara, Paulo falar sobre isso aqui neste momento? Nesse versículo aqui, Paulo está fazendo uma referência, em primeiro lugar, à mensagem que ele pregava. Qual era a mensagem que ele estava pregando para aquela igreja ali? E essa mensagem que ele pregava diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Diz respeito àquele que se entregou a si próprio pelos nossos pecados. Esse texto, irmãos, fala de uma coisa muito preciosa para nós. Ela aponta para a natureza voluntária da obra do Senhor Jesus Cristo. Foi algo voluntário que veio do próprio Senhor. O Senhor Jesus Cristo não foi impelido, o Senhor Jesus Cristo não foi coagido, o Senhor Jesus Cristo não foi obrigado por ninguém, mas nós sabemos por esse texto da palavra do Senhor e por muitos outros textos que ele se entregou voluntariamente. Ele resolveu se entregar voluntariamente, como nós vemos aqui, irmãos, pelos nossos pecados. Existe uma teologia que Jesus se entregou como um mártir, tá certo? Ele se entregou para ser um exemplo, mas isso está muito distante, longe do que a palavra de Deus nos ensina. Alguns dizem, Jesus se entregou ali na cruz para ser um exemplo para nós de como que um homem deve sofrer, mas essa não é a verdade que a palavra de Deus ela ensina. De fato, a Bíblia ensina que Jesus ele se entregou pelos nossos pecados. E por quê? Porque os nossos pecados,
a nossa desobediência, ela precisava de punição. Ou seja, os nossos pecados, ele tinha que ser pago. E vai ser pago de uma forma ou de outra, por causa da desobediência que é feita com relação ao Senhor. E aí nós devemos lembrar, irmãos, que Cristo, quando ele estava na semana dele e ele foi para a cruz, ele não fez isso apenas porque Judas traiu ele. Claro que foi de fato isso que aconteceu, mas não foi só por conta de que Judas traiu ele por dinheiro. Também, nem tão pouco, foi porque Pilatos ele sancionou a pena que era para o Senhor Jesus Cristo. Não foi por conta que Judas foi um traidor, ou porque Pilatos sancionou a pena para o Senhor Jesus Cristo. Não foi por essa razão primária, essa razão primeira, mas o que nós aprendemos da palavra de Deus é que ele foi crucificado voluntariamente por amor. Jesus entregou a vida dele voluntariamente por amor. Deixa anotado aí. E vai para João capítulo 10, versículo 11. João 10, versículo 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 17 de João capítulo 10. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O que fica muito claro aqui, por esses dois textos da palavra de Deus, irmãos, que nós vemos tanto no versículo 28, Jesus, como um bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Cristo se entregou na cruz, ele se entregou para um povo, para suas ovelhas. Ele não foi coagido a fazer isso, como nós vemos no versículo 17 e o versículo 18. Ele diz que ele entregou a vida dele. A ideia aqui é que voluntariamente o Senhor Jesus Cristo, ele resolveu entregar a vida dele por amor. Ou seja, ele amou a igreja, ele amou o povo dele e por isso ele se entregou pela a igreja. Irmãos, qual é a importância disso para nós aqui? Nós temos nos entregado voluntariamente por amor para servir a igreja, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo amou a igreja e se entregou voluntariamente por ela. Nós estamos dispostos até a última consequência para se entregar, irmãos, e percebe aqui como nós vamos destacar, Jesus se entregou não por pessoas que queriam saber dele, Jesus se entregou por pessoas que não queriam saber dele mesmo. Por isso, a morte de Jesus Cristo foi um sacrifício pelo pecado. A morte de Jesus foi em favor de alguém, foi em favor de pessoas. Ele estava se entregando voluntariamente ali na cruz, foi uma morte substitutiva. Ele estava substituindo pessoas ali na cruz, irmãos. Ele era inocente, mas ele deixou se executar como culpado. Aquele que era inocente, ele resolveu se tornar culpado ali, irmãos, porque sua morte foi em favor de pessoas, foi em favor de alguém. Para quê? Para que aqueles que são culpados assumissem o lugar de justo. Aqueles que são culpados, Jesus morreu por eles, para que eles se tornassem justos diante de Deus, diante do Senhor. Ele não se entregou pelas glórias deste mundo, não foi pelas riquezas, não foi pelas glórias deste mundo, não foi pelos reinos deste mundo. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Nós temos que lembrar disso, irmãos. Sua morte foi um sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu segundo as Escrituras. Nós devemos lembrar disso. E por quê? Como nós aprendemos na escola bíblica dominical, o pecado ele tenazmente nos assedia e o pecado ele endurece o nosso coração. E o pecado ele faz a gente nos afastar da pessoa de Deus, quer nos afastar do Senhor, nos afastar dos irmãos. O pecado ele quer, irmãos, que nós desobedeçamos ao Senhor. Por isso nós temos que lembrar que Cristo morreu exatamente para que o pecado não tenha domínio sobre a nossa própria vida. Irmãos, lembra disso, foram os nossos pecados que o levaram para a cruz.
Ele carregou na cruz os nossos pecados ali naquele momento, irmãos. Ele deu. Mas o que foi que ele deu? Não foi dinheiro, não foi uma vida sem problemas, não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem dificuldades, irmãos, mas ele deu de si mesmo. E por quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus nunca disse, quando ele estava se entregando na cruz, que a nossa vida seria uma vida sem problemas. Nunca falou sobre isso. Jesus nunca disse que ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos recursos financeiros, coisas deste mundo. Jesus nunca disse que ia se entregar na cruz para morrer por nós, para que a nossa vida fosse uma vida sem luta, sem dificuldade. Não. Nós devemos esperar essas coisas. Nós devemos enfrentar lutas, dificuldades que vai acontecer na nossa vida, irmãos. Jesus se entregou, sim, por causa dos nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus. E esses pecados estavam fazendo nós irmos para a condenação eterna. Por isso nós lembramos que ele, irmãos, fez isso como nosso substituto. Ou seja, Cristo voluntariamente se entregou para quitar a nossa dívida. Aquela dívida que nós tínhamos diante do Senhor, ela foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Paulo quer pregar para aquela igreja. Essa é a mensagem que Paulo quer relembrar àquela igreja. Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Como nós vamos ver, por que isso é importante começar logo de cara para os Gálatas, para ensinar isso para eles ali, irmãos? Porque eles estavam querendo acrescentar muitas outras coisas à obra de Jesus para serem aceitos por Deus. Eles queriam ser aceitos pelo Senhor por muitas outras coisas, e Paulo vai deixar muito claro que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Cristo morreu, irmãos, para nos livrar deste mundo perverso, para vivermos para a glória de Deus, porque ele voluntariamente, como nós vemos aqui, se entregou pelos nossos pecados. Mas por quê que ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados? E é a segunda lição. Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau. Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal. Aqui no versículo 4, nós temos o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 ainda, o apóstolo Paulo declara que Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal. Olha o que diz aí, irmãos: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, ou para nos desarraigar, irmãos, como a Ara fala, deste mundo mal. A palavra que nós vemos aqui, irmãos, no versículo para nos livrar deste presente século mal, ou em outra tradução, mundo mal, essa palavra aqui, século ou mundo, ela se refere exatamente a esse presente século aqui, essa era em que nós vivemos. Nós vivemos numa era atual presente, e essa era, esse século aqui, que é um mundo contra Deus, contra o Senhor, que Paulo está destacando aqui. É importante a gente observar aqui dentro do texto que Paulo está fazendo um contraste entre essa era presente, essa era atual, e uma era futura que vai acontecer. E aqui no versículo 4, em outros textos da palavra do Senhor, tanto o apóstolo Paulo como outros textos da palavra de Deus, ela compreende duas realidades de mundo, em duas perspectivas, essa era presente e a era futura. Existe a era presente. E como que é essa era presente? Essa era presente, Paulo diz que ela é governada pelo mal. Ele deixa claro dentro do versículo que nós lemos aí, irmãos, para nos livrar do presente século mal. O que ele fala é que essa era é governada pelo mal, ela é governada pelo diabo, debaixo da autoridade de nosso Deus, do Senhor. Mas o mundo que nós vivemos hoje é um mundo mau. É uma era que não quer saber do Senhor Deus. Ela não quer saber dos preceitos da palavra do Senhor. Este é um mundo tenebroso, é um mundo perverso em que nós vivemos, irmãos. É um mundo que parece que nós estamos remando contra a maré, que nós estamos indo, parece, contra tudo e contra todos, porque não quer saber dos preceitos e dos princípios da palavra de Deus. Este é o mundo que nós vivemos hoje. Este mundo não é um mundo bom, não.
Este mundo é um mundo mau. Este mundo é um mundo perverso. É esse lugar em que nós estamos agora. É este lugar que nós vivemos nesse instante, neste momento, irmãos. Mas é interessante que a Bíblia também vai falar da era vindoura. A era vindoura, ela já se introduziu, ou já foi introduzida na era presente. Nós já sabemos disso por vários textos da palavra de Deus. Mas o que Paulo deixa claro é que essa era, esse século, este mundo em que nós vivemos aqui, é um mundo mau, irmãos. E Deus está num processo. E qual é o processo que o Senhor está? Ele está no processo de redimir este mundo mau. Este mundo perverso, esse mundo caído por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, por causa do mal, o Senhor está aqui, irmãos, como nós percebemos por outros textos da palavra do Senhor, redimindo o cosmo, o mundo. A morte de Jesus, ela não foi somente para salvar a alma de pessoas, como nós temos destacado, mas, como nós vimos hoje em Efésios, capítulo 3, hoje, para que em Cristo todas as coisas possam convergir no Senhor Deus, tá certo? Tanto a do céu como a da terra, daqueles que estão separados do próprio Senhor. Mas o que é interessante aqui é que Paulo diz que a morte de Jesus Cristo tinha um propósito definido. Irmãos, ele se entregou na cruz para nos tirar, nos desarraigar deste mundo perverso. Por que ele usa esse termo, tanto na atualizada quanto na ACF aqui? A ACF vai dizer para nos livrar do presente século mal, ou nos desarraigar, irmãos, deste mundo mal. É interessante que isso traz para a nossa cabeça uma imagem interessante. Aqui, algum de vocês, talvez, alguns de nós já teve árvore no quintal, seja pequena ou grande, tá certo? Ou até mesmo aquelas ervas daninhas, né, que fica crescendo juntamente com os matos ali, tá certo? E aí é interessante, irmãos, que aquela árvore ali, tá certo? E aquelas ervas daninhas ali, elas ficam presas. E você tenta tirar elas muitas vezes, né, seja com a enxada ou com outra coisa, aí você não consegue. Aí você tenta arrancar pela mão. Um negócio difícil, né, de tirar, porque a raiz dela está o quê? Bem enraizada, está bem profunda. É algo difícil de se tirar. Então, se você já tentou arrancar, tá certo? Um simples arbusto enraizado ali, você sabe que não é fácil. É difícil, é complicado fazer aquilo ali. Por quê? Porque ela está com firmeza, ela está enraizada de uma forma forte, ela está fincada ali no chão. E é exatamente assim que a humanidade está. A humanidade, irmão, está arraigada neste mundo presente, está presa, está fincada neste mundo presente aqui. Somente um Deus que pode ressuscitar pessoas dos mortos é que pode nos arrancar deste mundo mau. E é isso que ele faz. Somente o Senhor, com o poder dele, é que pode agir nos corações das pessoas para livrar elas, para tirar elas daquele mundo mau que ela está, daquela raiz do pecado que ela está naquele momento. Por isso, o evangelho que nós pregamos é um evangelho de libertação. É um evangelho de livrar, como diz o texto da palavra do Senhor. É um evangelho de emancipação do estado de servidão em que as pessoas se encontram, para nos livrar do presente século mau. Nós devemos louvar ao Senhor por conta disso. Essa palavra aqui, quero destacar ainda de novo, livrar, irmãos, ou traz a ideia de resgatar, traz a ideia de um resgate, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele veio nos resgatar, ele veio trazer resgate aqui, e é um resgate do qual a pessoa está incapaz de se livrar. Nenhuma pessoa ela tem essa capacidade em si próprio de se livrar da condição que ela está. E é interessante que esse resgate foi um resgate glorioso. Por que esse resgate é um resgate glorioso, irmãos? Porque esse resgate ele foi trazido para as pessoas que, por natureza, são inimigas de Deus. Ela foi trazida para pessoas que não queriam saber de Deus, que viraram-se as costas para o Senhor. E ela foi efetuada, irmãos, por intermédio da morte voluntária de um resgatador. Jesus veio para morrer, irmãos, por quem?
Deixa anotado em Gálatas aí, a gente já volta já para cá. Gálatas capítulo 1, irmãos. E vai para o livro de Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo, aqui no livro de Romanos, ele deixa muito claro, irmãos, a partir do versículo 6, que tipo de pessoas foi que Jesus veio para morrer. Ele deixa claro no versículo 6 que ele veio para morrer por pessoas ímpias, que não queria saber do Senhor. Ainda ele deixa claro que o Senhor provou o amor dele por pessoas fracas, pessoas pecadoras. E como nós vemos no versículo 10, irmãos, ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Foi por essas pessoas que ele veio se entregar voluntariamente ali na cruz. Foi por essas pessoas que ele veio resgatar, ele veio fazer esse resgate, essa compra, irmãos, através da morte voluntária dele. E aí ele deixa claro, voltando para o nosso texto de Gálatas capítulo 1, versículo 5, para nos livrar do presente século mau. Ou seja, irmãos, esse mundo que nós vivemos aqui, ele caminha para um fim. Este mundo que nós vivemos, Paulo fala que é um século mau, um mundo mau, irmãos. E ele está caminhando para o fim, irmãos. E apesar de todos os prazeres, de todas as riquezas, de todos os anseios que o nosso coração busca, esse mundo quer colocar isso para nós, irmãos, nada disso tem valor permanente. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, vai falar para a gente não amar o mundo. Vamos ler aqui 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15 e ao 17, ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Deixa eu dizer aqui para os irmãos, quando ele fala não ameis o mundo aqui, irmãos, ele não está se referindo a pessoas, tá? Ele está se referindo a esse sistema, esse mundo ideológico, esse sistema mundano que é contra o Senhor, que colocam leis, colocam tudo que vai contrário à vontade de Deus, à palavra do Senhor. É nesse aspecto que ele está dizendo aqui nesse versículo. Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então ele fala dessas coisas, desse sistema aqui, que é o desejo da carne, que é o desejo aí dos olhos, a soberba, tá bom? São essas coisas que ele vai dizer. E aí ele diz no versículo 7, o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa presente era, esse presente mundo mau vai passar. Essas coisas aqui agora, que tanto quer satisfazer o nosso coração, irmãos, como desejos dos olhos, a soberba muitas vezes, a concupiscência que ele fala, que vai passar. Essas coisas que nós queremos colocar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, essa era vai ter um fim, como nós vemos pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Apesar de todos os seus prazeres, de todas as suas riquezas, nada disso é permanente. Nada disso vai durar para sempre. Em contraste disso, em contraste com essa era presente, agora em que nós vivemos, irmãos, nós temos um mundo vindouro, o mundo futuro, uma era gloriosa, tá certo? E uma era que ela já foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo na primeira vinda dele, só que isso só vai ser completamente consumado na volta do Senhor Jesus Cristo
quando o Senhor começa a estabelecer o reino dele, tanto o reino milenar como o reino eterno, que ele vai estabelecer na terra. Mas hoje essa era futura, ela já inaugurou a era presente. Nós vivemos numa era presente má, mas aquela era futura em que nós viveremos nela de uma forma plena, já está certo, habitou. Por exemplo, nós podemos nos reunir para adorar a Deus aqui, prestar um culto e adoração ao Senhor. Nessa noite, na era futura, nós vamos adorar a Deus eternamente. Por exemplo, nós podemos contar com a presença do Espírito Santo na nossa vida hoje. Nós já desfrutamos dessas coisas, nós já desfrutamos da comunhão dos santos, da comunidade da igreja local, onde o Senhor tem reservado e separado um povo em adoração ao nosso Deus. Isso de forma muito imperfeitas ainda. Mas no futuro será de uma forma completa, de uma forma perfeita. De uma forma imperfeita por quê? Porque este mundo é tenebroso, este mundo é mau, este mundo não quer saber das coisas de Deus. E o que o Senhor quer nos ensinar é que o Senhor Deus, o Senhor Jesus veio exatamente para morrer na cruz, pelos nossos pecados, para nos livrar disso. Para nos livrar dessas coisas. Irmãos, não existe campo neutro. Não existe campo neutro. Ou nós estamos nos reinos dos céus, irmãos, ou nós estamos sobre o domínio de Jesus, ou nós estamos sobre o domínio do mal e do pecado. Não existe campo neutro. Ou nós estamos juntamente com Cristo, ou nós não estamos, irmãos. Portanto, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus foi para a cruz para nos libertar dessa presente era, irmãos, este mundo que jaz do maligno. Essa era a pregação que Paulo estava anunciando. Cristo se entregou pelos nossos pecados com o propósito de não nos fazer felizes. Quando Cristo foi morrer por nós na cruz, não foi com o propósito de fazer a gente felizes, como ensina o Evangelho da Prosperidade. Este não era o principal objetivo. O Evangelho da Prosperidade ensina que Cristo veio resolver os nossos problemas. Ele foi morrer na cruz para quê? Para que nós não tivéssemos mais problema nenhum. Ele foi morrer na cruz para que nós não tivéssemos mais sofrimento nenhum. Esse é um evangelho que é pregado e que já era ensinado, tá bom? A pessoa diz que Cristo foi morrer na cruz por nós para nos trazer conforto. Conforto nessa vida, sem a gente passar por dificuldade, sem a gente passar por lutas, perrengues. Isso não vai acontecer. Porque esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho que Cristo veio para nos tirar, desarraigar deste mundo tenebroso, nos livrar da presente era malvada e perversa. É isso que Paulo pregava para aquelas pessoas. E ele estava querendo relembrar para elas ali esse tipo de evangelho que ele estava pregando, porque ele ia fazer duras repreensões para aquela igreja ali naquele momento. E para finalizar, irmãos, a última verdade que eu quero destacar nessa noite é que ele veio se entregar voluntariamente pelos nossos pecados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Pai. Paulo prossegue dizendo no versículo 4 que foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai. É interessante a gente observar que a Trindade ela trabalha para a nossa salvação. Vamos para o texto de 1 Pedro? 1 Pedro 1, verso 1 e 2. 1 Pedro 1, 1 e 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós vemos aqui Paulo mostrando a Trindade Santa trabalhando na obra de salvação, né? Nós vemos aqui Paulo dizendo que ele era um enviado de Jesus Cristo. É interessante como ele vai falar que essas pessoas foram eleitas segundo a presciência, o conhecimento de Deus, como nós vimos, e separado pelo Espírito Santo, como nós estudamos na escola dominical. Mas é interessante como ele caracteriza essa pessoa que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer por elas, aquelas que Deus conheceu de antemão e que o Espírito separou. Como que ele caracteriza essas pessoas aqui dentro dos versículos?
versículo 1, como estrangeiros, como dispersos. É isso que nós somos neste mundo, estrangeiros, peregrinos, dispersos. Irmãos, nós estamos ainda na nossa peregrinação rumo, tá certo? Como Filipenses 3, 20 e 21 diz que a nossa pátria celestial, da onde nós aguardamos o nosso Senhor e bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o Pai planejou, segundo a vontade dele, o Filho executou esse plano de redenção e no tempo certo o Espírito Santo veio para aplicar os efeitos da obra do Filho, irmãos, através da vida dos pecadores, através dos séculos. Então nós vemos a Trindade trabalhando na salvação. Isso é importante porque essa é a razão, porque hoje nós podemos nos beneficiar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz mais de 2000 anos atrás. Nós podemos nos beneficiar porque a Trindade Santa, ela está trabalhando para a salvação do próprio povo de Deus. Ela está trabalhando para este resgate, irmão, missão de resgatar pessoas e resgatar pessoas deste mundo maligno, irmãos, e isso foi efetuado segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito, eles estão em missão de resgate, irmãos, no sentido de resgatar pessoas deste mundo. É segundo a vontade do Senhor. Foi da vontade da Trindade Santa estabelecer esse plano desde antes da fundação do mundo existir, irmãos. Então, o que aconteceu com Jesus Cristo não foi por causa da circunstância. Tudo fazia parte do plano de Deus. Tudo fazia parte do plano do Senhor. E qual era o plano do Senhor? Libertar o homem cativo dos seus pecados. Essa foi a vontade de Deus, a vontade do Senhor, como nós vemos em Atos capítulo 2, versículos 23 e 24, que vai falar um pouco disso. Vamos ler lá, Atos capítulo 2, versículo 22, Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, olha aí, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Percebe aqui, irmãos, diz a estes que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus do Senhor. Ou seja, foi pelo desígnio, foi pela determinação, foi pela vontade de Deus, foi pela vontade do Senhor. Ou seja, tudo fazia parte do plano de Deus de derrubar o mal e de libertar o homem do poder do pecado. Tudo estava em conformidade com a vontade de Deus. Foi por isso que Cristo se entregou por amor. Então, Paulo ele faz uma defesa do apostolado dele aqui. Depois dele fazer essa defesa do apostolado dele, depois dele falar dessa mensagem que ele está anunciando, esse evangelho que ele está pregando para aquela igreja, o que resta para ele? Irmãos, diante desse plano de Deus, este plano glorioso de redimir o homem, estabelecer esse plano, é interessante a gente observar, Gênesis 1 e 2 fala que Deus criou tudo muito bom, tudo bom, e ele vai descrever isso pelo período de 6 dias. Mas quando você vai perceber, no último dia, no versículo 31, ele vai dizer que era muito bom. E aí o que acontece? Gênesis 3 entra o pecado no mundo. Deus cria um ambiente perfeito, um mundo bom, tudo perfeito e necessário para aquilo, para o filho dele, o homem que ele tinha criado ali. E o que o homem faz? Resolve se rebelar contra Deus. Resolve fugir de Deus, do Senhor, não querer saber dele. Mas ainda assim, o que Deus faz? Resolve resgatar este homem perdido, que não quer saber dele. Ainda assim, Deus, já sabendo que ele não queria saber do Senhor, Deus, na graça dele, resolve buscar este pecador. Foi isso que ele fez. Está certo que nós percebemos em Gênesis 3, ele vai atrás de Adão, ele vai atrás de Eva. E é isso que ele está fazendo. Lucas 19, 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou que estava perdido. Irmãos, é uma missão de resgate, porque tudo estava diante da vontade do Senhor. Então,
Paulo está lembrando disso, dessa obra do Senhor, desse plano do Senhor. E o que resta no coração dele? Apenas uma coisa: exaltar a esse Deus, glorificar ao Senhor, magnificar o nome dele, trazer glórias para o nome do Senhor. E é isso que ele faz no versículo 5, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, irmãos, a alma dele se eleva em exaltação e adoração ao Deus Pai por tão surpreendente plano redentor. Ele está alegre, ele está feliz, ele está exaltando a Deus pela obra de Deus que foi aplicada na vida dele e de outras pessoas. E aqui eu creio que para nós existe, acho que, uma lição importante. O quanto nós estamos gratos por aquilo que Deus fez por nós. O quanto que nós estamos gratos e nós exaltamos ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, lembrando e exaltando o nome de Deus por aquilo que Ele fez por nós na cruz, irmãos. O quanto no nosso dia nós agradecemos ao Senhor pela bondade dEle na nossa vida e exaltamos Ele por ter morrido por nós. Quantas vezes na semana nós paramos para meditar e agradecer ao Senhor e falando: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu estava perdido. Eu estava caminhando para a condenação eterna, mas o Senhor me tirou de lá. Mas o Senhor Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Deus, por esse plano de redenção. Quanto de nós temos parado para fazer isso na semana, no nosso dia a dia? Quanto de nós tem lembrado disso diante do Senhor? Irmãos, Paulo ele encerra a saudação inicial dele aqui, atribuindo a Deus glória para todo o sempre, porque Ele é digno. O que os judaizantes estavam fazendo? Os judaizantes estavam pervertendo o Evangelho ao acrescentar as obras e os méritos humanos para a perfeita obra de Cristo. Com isso, eles estavam trazendo glórias e louvores para eles mesmos. Eles estavam acrescentando as obras, eles estavam acrescentando os méritos. E as obras que nós vamos ver aqui, os méritos, um sinal que nós vamos ver era a circuncisão, que eles estavam querendo dizer que era necessário que eles fizessem aquilo, porque aquilo que Cristo fez não foi suficiente. Por isso que você vai ver a partir do versículo 6 a 23, que Paulo vai dar já uma dura repreensão, chamando aqueles gálatas de insensatos. Como é que vocês estão se desviando desse evangelho? Vocês que provavelmente Cristo foi exposto aos seus próprios olhos, como é que vocês estão se desviando desse evangelho glorioso da graça para um outro evangelho humanista? Paulo vai falar sobre isso, mas aqui neste momento ele se volta para exaltar a esse Deus, dizendo que só esse Deus pertence à glória pelos séculos dos séculos. E aí, como eu destaquei agora há pouco anteriormente, a Bíblia fala de duas eras. Fala de duas eras diferentes. A presente era mal, a que nós vivemos agora, como ele fala no versículo 4, ele veio para nos livrar do presente século mal, e a era vindoura, a quem seja dada a glória para todo o sempre. Amém, irmãos. Ele fala aqui nesse versículo 5 da era vindoura, que já entrou nessa era presente, irmãos, e essa era presente, agora Deus já está recebendo glórias, mas um dia Ele vai receber glórias por toda a eternidade, para todo sempre. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, vamos para lá? Apocalipse capítulo 22, desculpa. Apocalipse capítulo 22, verso 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não tem necessidade de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo sempre.
servirão, exaltando, reinando com esse Deus para todo sempre. Irmãos, por isso nós lembramos que a nossa conversão, ela consiste de sermos, irmãos, desarraigados do mundo presente, desse tempo mau, para que nós possamos viver, irmãos, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Lembremos, Cristo morreu para nos livrar deste mundo perverso, para vivermos para a glória de Deus. Quais são algumas lições aqui, algumas implicações para nós, irmãos? Qual é a nossa missão? A nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. A nossa missão é dizer que esse Evangelho provém de Deus, provém do Senhor. Nós temos que, essa é a missão que Deus veio nos dar, irmãos. Você tem anunciado esse Evangelho? Qual foi a última pessoa que você falou sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Quando foi? Que você que conhece esse Evangelho falou dessa boa notícia para outro? Quando foi que você falou sobre isso? Essa é a nossa missão, irmãos. A tempo e fora de tempo, onde a gente estiver, seja na igreja ou fora da igreja, nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas. Essa é a missão que Deus dá para cada servo de Deus. O Evangelho é uma boa notícia que vem da parte de Deus Pai, que segundo a sua vontade, o Filho dele veio ao mundo para morrer voluntariamente pelos nossos pecados. Todo dia nós recebemos má notícias, né? Nós recebemos muitas notícias ruins, mas aqui nós temos uma boa notícia que vem do Senhor, uma boa notícia que vem de Deus, que é segundo a vontade dele. Cristo morreu pelos nossos pecados, voluntariamente. Ele veio entregar a vida dele para morrer por nós, para a gente viver para a glória de Deus. Que boa mensagem. Cristo tem preparado os séculos vindouros, ocasião em que os servos de Deus irão glorificar eternamente esse Deus. Este é o ponto mais importante do Evangelho, irmãos. Cristo tem preparado um tempo onde nós, eternamente, vamos glorificar o nosso Senhor. Por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque agora, neste momento, neste mundo, nós vamos passar tristeza. Nós vamos ter tristeza. Nós vamos passar por provações. Nós vamos passar por lutas, por desafios, por choros. Por quê? Porque ainda não chegamos lá. Essa era já foi inaugurada, mas hoje é era de dificuldade. Jesus já deixou claro, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Deus tem nos proporcionado saúde, prosperidade, tranquilidade, libertação dos problemas, mas tudo isso é secundário, é apenas um bônus. Tudo isso nós temos recebido da mão de Deus e Ele tem dado, mas é só um bônus, é secundário, irmãos. Deus pode nos conceder estas coisas, mas essas não são o âmago do Evangelho, irmãos, porque o Evangelho trata exatamente do nosso livramento desse mundo mau, para sermos transportados para a era vindoura, para glorificar a Deus eternamente. Nós temos coisas vindo da parte de Deus agora, como eu destaquei, saúde, prosperidade, tranquilidade, libertação dos problemas muitas vezes, mas isso é só para agora, momentâneo. Nós vamos servir a Deus por toda a eternidade. E para finalizar, quero fazer algumas perguntas para você que está aqui nessa noite. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem a vida eterna? Você que está aqui nessa noite, você tem certeza que você tem a vida eterna? Você deseja obter a vida eterna?
Você que não tem ainda, não tem a convicção disso, você deseja ter, tem certeza que se você partir para a eternidade, você vai partir para a eternidade para estar com o Senhor, para viver eternamente com Ele? Tem certeza disso? Se você não tem certeza dessas coisas, você deve se arrepender dos seus pecados e clamar urgentemente a Deus para que Ele tenha misericórdia da sua vida e da sua alma. Porque se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, você está caminhando para uma perdição eterna. Por uma perdição eterna. Mas você não precisa ir para lá. Cristo já fez o que foi possível e necessário para que nós pudéssemos estar livres da condenação eterna. Então, se você ainda que está aqui nessa noite não tem Cristo como Senhor e Salvador, você precisa urgentemente se arrepender e se voltar a Deus e clamar a Ele e pedir para que Ele tenha misericórdia da tua alma, para você não ir para a condenação do inferno. Nós temos um grande Salvador, irmãos, nós temos um grande libertador. Lembremos que nós devemos viver para a glória do nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós só temos que te louvar e te agradecer. Obrigado porque Cristo morreu pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal, para vivermos para a glória de Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver para a glória do Senhor. Nos capacita a viver para a tua exaltação. Pai, aplica essa palavra no coração, ó Deus, de cada um que está aqui nessa noite, trazendo salvação e santificação para a tua glória, Senhor. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Boa semana para todos. Deus abençoe.